Exercício 26. Esse exercício é um pouco chato de entender o que ele está pedindo, de entender o que está acontecendo. É, é um exercício de interpretação de texto esse daqui, né? É, eu vou tentar dar um exemplo ou pensar um pouquinho devagar para poder entender o que está acontecendo. É o seguinte, é o 26, né? É uma cooperativa de táxi que ele fala que a meta dele é atender em no máximo 15 minutos a 95% das chamadas que recebe, né? Eles têm uma meta. O gerente lá falou: bom, a meta é atender rápido. A gente tem que atender em 15 minutos os clientes. E a gente tem que atender quase todo mundo em 15 minutos. A gente tem que chegar com o carro lá no local em 15 minutos. Porque a nossa empresa é uma empresa de excelência, etc. É uma meta que eles colocaram. Se a meta é atender 95% das chamadas nesse tempo máximo, significa que 5% eu não preciso atender, beleza? Tá. Aí como é que funciona isso? O que que é esse total acumulado 100, 200, 300, 400? Vamos dar exemplo para poder entender isso daqui que está meio esquisito, né? Esses números acumulados aqui também estão esquisitos. É o seguinte, imagina você trabalhando nessa empresa de táxi como atendente. É, Você já ligou para uma empresa de radiotáxi? É assim, né? Você liga, uma atendente te atende, aí você fala, eu quero um táxi para rua tal, eu estou esperando aqui, quanto tempo vai demorar? A atendente vai te falar, aproximadamente 10 minutos. O que ela vai fazer? Ela vai com o rádio, ela vai falar com um táxi que está na rua andando, que está sem cliente, e vai passar o seu endereço para ele chegar até você. Ele vai passar para o táxi que está mais próximo de você. Né? E aí ele vai e te apanha. E você pega o táxi normal. E aí, nessa situação, você vai dizer, bom, você é uma cliente, né? Imagina, aliás, imagina que você não é a cliente, imagina que você é a atendente, a telefonista dessa empresa de radiotáxi. Você recebeu uma ligação, chegou uma ligação agora. Chegou uma ligação, digamos que seja meio-dia agora. Chegou uma ligação, meio-dia, uma ligação, uma só. E aí você mandou um táxi. O táxi chegou em 10 minutos. 10 minutos. Essa ligação foi atendida em 10 minutos. Beleza. Aí você vai colocar lá na sua planilha que teve uma ligação e que ela foi atendida em menos que 15 minutos. Ok, teve um caso que deu certo. Dali a pouco, tal, não chegou nenhuma outra ligação. Aí depois de, sei lá, 3 horas, quando foi 3 horas da tarde, 15 horas, chegou mais outra ligação, mais uma ligação. E aí você atendeu em 16 minutos. Opa, falhou. Né? Falhou, não conseguiu atender em 15 minutos. E aí você vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso. Aí vai chegar uma hora que vai ter acumulado 100 chamadas, que é esse caso aqui. Acumulou 100 chamadas. E nesse caso aqui, 6 chamadas não foram atendidas em 15 minutos. Todas as outras 94 chamadas foram. Né? Mas antes, vamos continuar entendendo esse exemplo aqui, que esse daqui está mais difícil para a gente entender. Tá. Vamos analisar o que aconteceu aqui no primeiro caso. Você não conseguiu atender essa ligação em menos de 15 minutos? Significa que você atendeu 100% dos seus clientes naquele dia. Porque só teve um cliente até meio-dia, só teve um cliente e você conseguiu atender ele em menos de 15 minutos. Ótimo, então você atingiu a sua meta no primeiro cliente. 100%, atingiu a meta. Na primeira ligação já atingiu a meta. Beleza? Aí a sua segunda ligação, às 15 horas, você não conseguiu atender. O que aconteceu? A sua taxa de acerto no atendimento caiu para 50%, né? Porque deu certo para um, esse aqui deu certo, esse aqui deu errado. Então a sua meta não foi atendida nesse momento aqui. Significa que às 15 horas, se sua empresa fechasse às 15 horas, o gerente falaria: opa, não atingimos a meta hoje.
porque no final do dia não foi atendida a meta. Ou então ele poderia pensar assim: bom, atendemos a meta até meio-dia, mas às 15 horas essa meta foi perdida. Beleza? Tem várias interpretações. Aí suponha que às 16 horas teve mais uma ligação e você atendeu em 5 minutos. O que aconteceu aqui com essa porcentagem? Quantos você conseguiu atender? 2. De quanto? De 3. 2/3 você atendeu. 2/3 dá 66%. Subiu, né? 66,6%. Subiu o número de acertos. Só que ainda está muito abaixo de 95. Tá vendo que está muito abaixo de 95. Então, nesse instante, a sua meta não foi atingida. Nesse instante, o gerente vai olhar para essa planilha, né, até as 16 horas e falar: a gente ainda tem que atingir a meta, a gente não atingiu. E aí continua. Faz de conta que você teve mais, sei lá, mais 20 ligações, aliás, mais 10 ligações até as 17 horas. Aí acumulou mais 10 ligações e você conseguiu atender todas essas 10 ligações em, sei lá, 8 minutos. Né? O que aconteceu com essa nossa porcentagem aqui? Bom, no total você teve 10, mais 1, mais 1, mais 1. São 13 ligações. Né? Então, você vai dividir por 13, que é o total. Quantas você conseguiu atender na hora certa, em menos de 15 minutos? Essas 10 você conseguiu atender. Essa uma aqui você conseguiu atender em 5 minutos. E essa uma aqui você atendeu em 10 minutos. Né? Isso daqui dá 12 dividido por 13, que dá 92,3%. 92,3%. Ainda não está atingida a meta, porque a sua meta é muito alta. Você quer 95% dos atendimentos sendo bem feitos. Por causa de um atendimentozinho ali, ó, que foi às 15 horas, né, a sua meta não foi atingida nesse horário aqui, 17 horas. Ainda não foi. Aí, suponha que às 17h30, né, das 17 às 17h30, você teve mais 20 ligações nesse período aqui, das 17 até as 17h30. E todos eles você atendeu em 5 minutos. Quer dizer, você vai ter aumentado a sua taxa de acerto, né, de atendimento rápido. Isso daqui subiu para quanto? Tem que ter subido, tem que ser maior que 92,3%. Né? E aí quanto que vai ser? Vai ser 20, que são esses 20, mais 10, mais 1 e mais esse 1. Então, mais 1, mais 1. E divide por quanto? Divide pelo total, né? 20 mais 10 mais 3, que dá 33. Isso daqui dá 32 dividido por 33, que vai ser 96,9%. Opa, agora sim. 96,9%. Isso aqui não é maior que os 95%? Sim. Significa que a sua meta está atingida. Opa, que beleza. Ó, meta atingida. Nesse instante, você pode falar meta atingida. E aqui? Aqui também, né? Aqui também a meta foi atingida. Meta atingida. E nos outros períodos, que são daqui até aqui? Não, aí você perdeu a meta, né? Se o balancete fosse fechado até as 17 horas, né? E você analisar só daqui até aqui, o gerente falaria: você atingiu a meta aqui meio-dia, só que perdeu essa meta até as 17 horas. Perdeu. Então, o dia fechou e a gente não atingiu a meta do dia. Né? Só que a gente atingiu a meta aqui no meio-dia. Tá. O que significam esses números aqui? Esses números, como o enunciado está falando, é assim: o fiscal que está monitorando esses 95% de acerto,
esse fiscal ele não está vendo ligação por ligação, atendimento por atendimento. Ele vai fazer de 100 em 100 atendimentos. Ele não quer saber se a meta foi cumprida a cada ligação. Ele quer saber se a meta foi cumprida a cada 100 ligações. A cada 100 chamadas, ele quer saber, nas primeiras 100 chamadas, eu consegui atender 95% das pessoas rápido? Consegui ou não? Não sei, aí a gente tem que fazer a conta. Tá, beleza. Suponha que eu consegui. Aí eu tenho mais 100 ligações. Bom, agora o meu quadro mudou. Eu tenho agora 200 ligações e eu quero saber se dessas 200 ligações eu ainda estou com a meta satisfeita. Eu quero saber se dessas 200, 95% das pessoas foram bem atendidas. Né? E aí depois tem mais 100 ligações. Né? Quer dizer, essas 100 ligações não vieram num pacote de 100 ligações, tudo ao mesmo tempo. Elas foram ocorrendo gradativamente, só que o fiscal ele só monitorou de 100 em 100. Ele não quis saber de uma em uma, ele quer saber de 100 em 100. Para ele ter um controle meio que por cima dessa meta sendo alcançada. Ele não quer saber exatamente os minutos em que a meta foi alcançada ou perdida. Ele quer saber de 100 em 100. Beleza? Ah, por que foi feito assim? Porque, sei lá, às vezes eles têm muitas ligações e o que interessa saber é de 100 em 100. Porque faz de conta que de 100 em 100 é mais ou menos de hora em hora, aproximadamente, né? Para a quantidade de clientes que essa empresa tem. Tá, Bom, aí nessa tabela, como é que a gente interpreta essa tabela? Essa tabela está falando do total acumulado. Né? É quanto foi acumulado. Se aqui tem 100, aqui não é mais 200, é mais 100 para acumular 200. Aqui é mais 100 para acumular 300, mais 100, mais 82. Porque fechou o dia e ele não chegou até 500 no final do dia. Fechou o dia em 482. E aqui é o total acumulado de clientes não atendidos em 15 minutos. Né? Quer dizer, são as falhas. Aqui são as falhas. Certo? Bom, significa que quando fechou as 100 primeiras chamadas, 6 pessoas não foram atendidas em 15 minutos. Quando fechou as 200 primeiras chamadas, 11 pessoas no total não foram atendidas. São 6 da primeira leva, mais 5 das outras 100. E aqui, 11 até quando fechou as 200 primeiras ligações, mais 6 das próximas 100 ligações, né? Que daqui para cá foram 100 ligações a mais. Né? Tá. Bom, mas a gente não precisa fazer essas contas de achar os 5 aqui, achar os 6 aqui. Tá? Só para a gente entender o que significam esses números. Né? Aqui então está o acumulado. Aqui também. Número acumulado de chamadas não atendidas. Né? São falhas. Então aqui é o acumulado de falhas. Né? Tá. Aí ele quer saber se como é que você olha para as alternativas e vê como que ele quer a resposta, como é que ele está calculando a resposta. Ele quer saber, olhando aqui, né, a pergunta. Esse gráfico mostra que nesse dia a meta estabelecida foi atingida nas primeiras 100 chamadas. Você quer saber se nas primeiras chamadas a meta foi atingida. Como é que você sabe que a meta foi atingida? Se até 95% das ligações foram atendidas. Acontece que 6 ligações não foram atendidas, então 94 ligações foram atendidas. 94 dividido por 100 dá 94%. 94 é menor que 95. Então não foi atingida a meta nas primeiras 100 ligações. Né? Não foi atingida a meta, não foi. Só conseguiu atingir 94% e não 95%. Certo? Como é que eu faço essa conta mais rápido, sem ter que achar o 94, que 100 menos 6 vai dar 94 e eu divido por esse 100 aqui. Como é que eu faço isso? Basta dividir esse 6 por esse 100. Isso vai dar 6%. 6% não foi bem atendido. E eu quero que 5%, eu quero que no máximo, deixa eu apagar esse monte de coisa aqui.
que eu quero? Eu quero que 5% seja mal atendido. Mal atendido significa demorar, né? Demorar mais do que 15 minutos. Demorar mais que 15 minutos. A pessoa ficou esperando lá, de pé, o táxi chegar, então foi mal atendido. Só que é no máximo 5% das pessoas têm que ser mal atendidas. Porque eu quero que a maioria, eu quero que 95% não espere muito, no máximo 5 minutos. Quantos foram mal atendidos? 6%, mas é no máximo 5%. Então eu não atingi a meta aqui nas primeiras 100 ligações. Acumulou mais 100 ligações, e agora, nessa hora, nessa determinada hora, digamos que é, sei lá, meio-dia aqui, eu tenho 200 clientes atendidos, desses 200, 11 não foram bem atendidos. Quanto que dá isso? Dá 11 dividido por 200. Isso daqui dá 0, dividido por 2 dá 5,5 dividido por 100. Isso daqui dá 5,5%. Então aqui é 5,5%, né? 5,5% é maior do que 5%. Então não foi atingida aqui também. Nas primeiras 200 ligações não foi atingida a meta. E aqui, 17 dividido por 300. Vou fazer na calculadora para fazer rápido. Dá 5,7% aproximadamente. Então aqui deu 5,7%. Está maior que 5%, não foi atendido. E aqui é 21 dividido por 400, que vai dar 5,25%. Ainda não chegou a 5%. Está melhorando em relação ao anterior, tá vendo? Antes tinha 5,7% das pessoas mal atendidas, agora caiu para 5,25%. Mas ainda assim está ruim, não chegou no 5%. E aqui, 24 dividido por 482. Aqui vai dar certo. Deu 4,98 aproximadamente por cento. Aqui deu certo. Aqui foi menor que os 5% prometido. Os 5% da minha meta. A meta é 5% de mal atendidos. Aqui foi menos, né? No máximo 5%, no máximo. Isso aqui é 5% no máximo. Aqui eu consegui 4,98, ó. Quase que eu não consegui, mas consegui. Significa que no final do dia eu consegui bater a meta. É a alternativa E. Certo? É isso.